Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. É com grata satisfação que estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa fazer o estudo das obras pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós fizemos o estudo de premissas do reino e agora estamos nos debruçando a estudar a obra Luz do Mundo. E hoje nós falaremos do penúltimo capítulo, capítulo 24, Nem Prisão, Nem Morte. Este, portanto, é o penúltimo vídeo dessa série e na semana que vem nós gravaremos o último vídeo da obra Luz do Mundo. Nós faremos um pequeno interregno antes de dar continuidade ao próximo livro de Amélia Rodrigues e aí a gente continua a fazer os nossos estudos. Espero que esteja sendo de alguma sorte útil para aqueles que porventura nos acompanhem, aqui pela internet. Nós temos recebido algumas mensagens muito generosas, muito amorosas de algumas pessoas e ficamos lisonjeados e gratos porque esse feedback é também um encorajamento, para a gente saber que não está sozinho, que tem alguém do outro lado que está assistindo, que está estudando junto conosco. Então isso é muito legal, que bom. O nosso objetivo é realmente esse, integrar, cooperar, para que juntos a gente possa vibrar nessa psicosfera mais elevada, pensando em Jesus, nem que seja alguns minutinhos durante a semana, Que bom. Então, como nós sempre fazemos, nós vamos ler o texto evangélico que Amélia Rodrigues referencia e em seguida nós vamos fazer algumas considerações. Para esse capítulo em especial, Amélia Rodrigues anota Atos capítulo 21, a partir do versículo 10. Então eu coloquei aqui dos versículos 10 a 17, que eu acredito que cobrem bem essa situação que está sendo tratada no capítulo, ok? E demorando-nos ali muitos dias, chegou da Judeia um profeta, de nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se todos os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém um homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Minason, Chíprio, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, irmãos nos receberam de muita boa vontade. Aqui a gente está falando de um relato de Lucas, que nós sabemos que escreveu Atos dos Apóstolos, e aí eu grifei alguns nomes aqui para a gente tentar discutir. Primeiro, ele faz referência a Ágabo. Quem leu a obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel já sabe de quem se trata. Ágabo foi um dos colaboradores da Boa Nova, junto com Paulo, Silas, Timóteo, Tito, o próprio Lucas, Então ele era cristão, e aqui nós estamos diante de um fenômeno mediúnico, E aí Ágabo utiliza uma mímica para tentar transcrever a imagem premonitória que ele teve por inspiração do Espírito Santo. Então narra Lucas que ele tomou a cinta de Paulo e amarrou suas mãos e pés, como se estivesse aludindo a uma prisão. E aí ele expressamente disse, Assim ligarão os judeus em Jerusalém um homem de quem é esta cinta. Então, falando bem claramente aqui de Paulo, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, ele faz uma premonição em relação ao testemunho que Paulo sofreria em Jerusalém. E o interessante é que Paulo, com o seu ânimo resoluto e desassombrado, as pessoas começam a chorar, a lamentar, tentar impedir ou dissuadir Paulo a não ir, mas o próprio Lucas diz aqui, como não ia adiantar convencê-lo, a gente só rogou,
ao Senhor que fosse feita a sua vontade. E um outro detalhe importante é Mnason. Na obra Paulo e Estevão, a gente também tem a notícia de quem é Mnason. Quando Paulo chega em Jerusalém, é enviado um portador a mando de Tiago, né, que mantinha a igreja de Jerusalém junto com Simão Pedro. Só que Simão Pedro tinha sido banido e só Tiago tinha continuado perante a igreja. Então ele manda esse portador, que é Mnason, justamente como Lucas disse aqui, Chipre, o discípulo antigo, e ele pede que Paulo, antes de se apresentar ao Sinédrio, aos fariseus, tenha uma palestra íntima com Tiago. E aí é quando ocorre o reencontro de Paulo e Tiago, depois daquela célebre discussão que eles ameaçaram a cisão da igreja cristã primitiva, que Simão Pedro fez aquela rogativa de humildade, né? E aí, esse Mnason, portanto, é também um discípulo do Evangelho que lidava mais diretamente com Tiago. Bom, então, feito esse preâmbulo, a gente já consegue entrar aqui no capítulo de Amélia. Amélia vai dizer que eles estavam na casa de Filipe, em Cesareia. Filipe era casado e tinha 4 filhas. E no capítulo 9 de Atos, ou melhor, no versículo 9 de Atos, no próprio capítulo 21, Lucas vai anotar que, através dessas meninas, o Espírito Santo também se revelava após as reuniões, né? E Amélia também registra isso aqui. Então, era comum ter essa comunhão com os espíritos sublimes depois das reuniões ou das pregações evangélicas. E aí Amélia vai dizer: o excelente ancião, devotado a Jesus, era genitor nobre de 4 virgens, cujas vidas de renúncia e abnegação facultavam-lhes manter a pureza das admiráveis fortunas da mediunidade dignificada, a benefício dos neófitos do evangelho nascente. Então aqui a gente, de fato, está diante de fenômenos mediúnicos, e aí a gente vê essa apologia ao estoicismo, né, de uma vida de retidão, de devotamento, de abnegação, para que houvesse essa comunhão. Então a comunhão com os puros de coração, aquela velha ideia que povoa a igreja cristã primitiva. E aí Amélia dá detalhes. No silêncio que se fazia natural, ao término de cada exposição vitalizadora da palavra, caíam em transe, abrindo as portas da imortalidade radiante. Então é lógico que provavelmente havia uma predisposição para esse desenvolvimento, mas também o coração evangelizado facultava essas grandes demonstrações de mediunidade na igreja cristã primitiva. E, por outro lado, né, a hipocrisia religiosa sufocava nos tecidos do abuso as expressões nascentes de qualquer movimento libertador que visasse à iluminação e ao conforto da grande massa dos infelizes. E houveram, né, não faltou quem tentasse fazer as curas como se isso daqui, essas faculdades, fossem um capricho, né, para que elas se mostrassem perante as pessoas e fossem autores de milagre. Então a gente vê o tempo inteiro aqueles simples e humildes como os maiores portadores desse intercâmbio do mundo espiritual para o mundo dos encarnados, porque essa era a proposta do Cristo, né? Aproveitar aqueles que eram simples de coração para justamente combater esse envaidecimento, esse orgulho e essa prepotência. Jesus esteve sempre ao lado do sofrimento, e o seu coração, partilhando todas as aflições dos infelizes, franqueava-lhes a entrada de acesso ao reino além do mundo. Então, sem dúvida, o mundo mudou depois da vinda do Cristo, justamente por conta desse grande impacto desse sol radioso que esteve entre nós, né, fisicamente entre nós. E ainda hoje nós recebemos essas vibrações cariciosas do Cristo, nos proporcionando alento e consolo às nossas aflições. A morte, porém, na tradição do Evangelho, nunca produziu medo. E aí a Amélia vai explicar, por conta dessas manifestações, né, os mortos aqui para a vida corporal, mas que continuam vivos, né? Eles voltavam justamente para mostrar a imortalidade da alma e dar esse ânimo para as nossas lutas, né? Muito habituais. E aí Amélia vai falar um pouco sobre Ágabo. Naqueles dias, chegou da Judéia um membro atuante credenciado pelo alto para o ministério,
Ágabo, portador da mediunidade rutilante, já conhecido de Paulo. Então, como a gente disse antes, ele já era cristão e já tinha algum tipo de envolvimento com a igreja cristã primitiva, e Paulo já o conhecia, né? E isso credibilizava a mensagem de que ele era portador. E aí Amélia vai dizer: o carinho e o zelo dos amigos, depois da premonição, tentaram dissuadir o pregador de realizar a viagem, como se isso dependesse dos esforços débeis da amizade terrena, em detrimento dos programas divinos nos seus objetivos elevados transcendentes. É interessante o que a Amélia diz aqui, né? Em outras palavras, é como se ela dissesse: aquela era uma prova, um testemunho necessário para o aprendizado, principalmente de Paulo, mas assim como de todos. Então, por exemplo, mesmo que Paulo se furtasse de adentrar Jerusalém, mais tarde ele estaria perante uma outra situação que provavelmente o colocasse em contato direto com os fariseus. Isso é interessante, porque às vezes a gente, tomado de medo, tenta fugir das situações, mas as próprias situações se atraem como se fosse uma atração magnética em relação a nós, e a gente, passados alguns anos ou algumas circunstâncias, se vê defrontado com aquela situação de que a gente fugiu. E aí a Amélia vai finalizar dizendo: hoje, a doutrina espírita revive a mensagem de vida eterna, e os imortais que venceram o umbral da decomposição celular retornam para prosseguir norteando e conduzindo o pensamento moderno para além das fronteiras da Terra, na direção dos rumos ilimitados do reino de Deus. Aproveitemos então, né, para viver esse cristianismo redivivo através da doutrina espírita, para evangelizar os nossos corações e educar os nossos sentimentos. É isso, meus amigos. Que Jesus nos abençoe a todos e até a próxima, se Ele permitir.